aflições neste mundo. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Quando nós somos chamados para aceitar Jesus como nosso Salvador, a nossa casa, a partir do momento que começamos a nos alimentar da palavra do Senhor, a nossa casa, ela foi construída sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava em casa, o Senhor falou ao meu coração para ler o livro Heróis da Fé. Eu já havia lido esse livro um certo tempo, mas o Senhor falava ao meu coração para voltar àquele livro. E quando eu peguei e comecei a folhear aquele livro, eu encontrei ali a história de um homem chamado George Miller. Aquele homem, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a sua casa começou a ser edificada sobre a rocha. E aquele homem, depois de alguns dias de ter abandonado os vícios, ele começou a entender algo. Ele reconheceu um erro que ele cometia, e que, segundo ele, naquela época, muitas pessoas cometiam o mesmo erro. Sabe qual foi o erro que aquele homem percebeu que estava cometendo? Ele disse que lia muito acerca da Bíblia, mas ele lia pouco a Bíblia. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Eu diria hoje que as pessoas, elas olham muito o celular, elas se alimentam de vídeos, de mensagens, de pregações, de louvores que ali são assistidos, mas pouco lê a Bíblia. O segredo para ter vitória é edificar a nossa casa sobre a rocha. Quando aquele homem percebeu o seu erro de estudar, de ler muito acerca da Bíblia e de ler pouco a Bíblia, ele começou a comer a palavra do Senhor. Ele começou a se alimentar da palavra do Senhor. Ele começou a ler a Bíblia dia e noite, dia e noite. Ele disse que lia a Bíblia até de joelhos, todos os dias. Ele tinha aquele hábito de tirar um momento para ler a Bíblia de joelhos. A palavra do Senhor foi penetrando dentro do seu coração. E quanto mais ele lia a palavra do Senhor, mais ele crescia espiritualmente. Ele foi reconhecido como um homem de fé, porque se alimentou da palavra de Deus, porque a sua casa estava edificada sobre a rocha. Quer saber o segredo para ter vitória? Edifica a sua casa sobre a rocha. Nós já sabemos que somos casa, que somos templo, que somos morada do Espírito Santo. Nós sabemos que a rocha é Jesus Cristo. Nós sabemos que o vento, que a tempestade são as lutas que nós enfrentamos nessa vida. Mas se a nossa casa está edificada sobre a rocha, nós permanecemos firmes diante das adversidades, das enfermidades, diante das lutas, das aflições que afligem a nossa alma, seja no trabalho, seja na família, seja no nosso corpo. Mas nós permanecemos firmes, porque estamos edificados sobre a rocha. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Daniel, quando estava ali e foi constituído príncipe sobre 120 homens, aqueles homens tiveram inveja de Daniel, porque o rei era amigo de Daniel, porque o rei
a sua casa estava edificada sobre a rocha. Porque Daniel servia ao Senhor dia após dia, porque aprendeu da sua palavra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas aqueles homens criaram uma lei para que ninguém fizesse oração a nenhum outro Deus, nem a nenhum homem, no prazo de 30 dias. E aqueles homens sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus, e dessa maneira eles iam poder colocar a mão sobre Daniel. Mas eles não sabiam que Daniel era guardado por Deus, porque a sua casa está edificada sobre a rocha. A luta pode vir contra a sua vida, mas o Senhor é fiel para contigo. Se tu permaneceres fiel para com Ele, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. A luta pode até vir, mas o Senhor será contigo. A tempestade pode até se levantar, cantar, mas o Senhor permanecerá fiel contigo, porque a tua casa está edificada sobre a rocha. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele sempre permanecerá fiel. Duas vezes fez o que fazia todos os dias. Daniel dobrava os joelhos e orava ao Senhor. E aqueles homens pegaram Daniel orando ao seu Deus e foram dizer para o rei. O rei muito se atribulou e se angustiou, porque gostava de Daniel. Até tentou livrar Daniel da cova dos leões, mas não pôde, porque ele era rei e havia selado com o seu anel.